De quais mudanças, então, nós estamos falando? Se nós estamos na era da comunicação interacional, se nós estamos em novos processos de gestão, eu preciso entender, num primeiro momento, que eu tenho que ter proximidade das lideranças. Elas precisam estar próximas das suas equipes. E para elas estarem próximas das suas equipes, elas precisam, num primeiro momento, ouvir, para depois elas agirem. Não é agir sem ouvir. Porque, às vezes, o ouvir, conforme eu acabei de falar, pode modificar o seu comportamento para a sua ação no momento seguinte. Entender que nós somos dependentes dos outros. Ninguém faz nada sozinho. Você pode até querer fazer sozinho, mas a sua velocidade vai ser outra e a sua satisfação talvez seja outra. Porque você também não tem reconhecimento. Eu estou sozinho. Então eu acho que nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam que nós somos dependentes dos outros. E se somos dependentes dos outros, nós precisamos aprender cada vez mais a nos relacionarmos. Portanto, se nós pensarmos coletivamente, ou seja, se nós trocarmos, eu não estou dizendo a organização toda sentada pensando, certo, gente? Mas determinadas áreas, determinados processos de trabalho, ter a conversa como uma estratégia na organização. Quando nós pensamos coletivamente, nós conseguimos criar mais. O próprio Dietz fala isso. Você consegue inovar quando você discute, quando você troca. Cuidado com o volume de informações e cuidado com o volume de veículos. Porque às vezes nós não damos conta de tudo isso e aí você não constrói o que nós vamos falar de confiança e até de credibilidade depois. Então, voltando, pensar coletivamente, os relacionamentos, eu só vou entender que eles se constroem em diálogo, em conversação. Nós aprendemos com vocês. Entende? Nós aprendemos em qualquer experiência que nós iremos vivenciar. Então é isso, entende? Por que essas experiências não são experiências válidas? Por que essas experiências... Por que nós não tiramos proveito daquele momento? Gente, está passando tudo tão rápido, né? Então assim, sabe, vamos fazer valer isso que a gente está aqui, o que nós estamos fazendo. E aí eu estou dizendo só, e fechando, né, que comunicação é movimento e é interacional, porque eu vejo realmente comunicação dentro de um processo e dentro de uma cadeia, onde não necessariamente eu vou... Olha, terminou aqui. Não dá. Comunicação é contínua. Como que eu posso desenvolver um processo de comunicação com funcionários? Eu, gestor de uma determinada equipe. Então, assim, olha, sistema de escuta proativo, até anterior a eu pensar o que falar. E o sistema de escuta proativo significa que eu tenho que estar próximo, ouvindo o tempo todo e, talvez, num primeiro momento, recolhendo mais questões negativas do que questões positivas. Mas o fato de eu estar escutando anterior a agir pode fazer eu mudar, inclusive, a minha perspectiva de fala. E ter um retorno muito maior. Né? Ok, em comunicação, se eu não tiver atitude, eu não tive comunicação. Ok, perfeito. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos comprometimento. Nós não queremos só engajamento. Em termos dessa equipe. Então, um sistema de escuta proativo, e aí aqui dentro desse processo, tanto satisfações, quanto insatisfações, quanto rumores, conflitos, etc. Então, o tempo todo, qual é o percentual de tempo? Seria legal uma pesquisa dessa, viu? Qual é o percentual de tempo, se o executivo praticamente não pensa em estratégia na organização, que as pesquisas já revelam isso, qual seria o percentual de tempo dele no relacionamento com seus funcionários? A partir dessa escuta proativa e a partir do momento que eu estou compreendendo, né, ouvindo, aí sim eu vou organizar a emissão. Mas uma emissão que ao longo do tempo ela tem que ser uma relação. E aí o ouvir se torna automático, percebe? E eu vou ouvir cada vez menos problemas. Eu vou ouvir cada vez mais busca de ideias, inovações, novas conquistas, novos processos de trabalho. Vocês podem me chamar de sonhadora, mas eu acho que quando você começa a narrar com significado, ou seja, a partir do momento que você conhece aquele determinado grupo e você trabalha diretamente com ele e você começa a falar a linguagem dele dentro daquilo que ele consegue
se vê, a relação é outra. E aí nós passamos a necessariamente poder narrar com significado a partir do momento que eu conheço com quem eu estou me relacionando. Claro que nós estamos falando só em comunicação interna, nesse momento aqui, com funcionários. Mas isso é base para qualquer comportamento da organização. Quando você dialoga, você vai criar comprometimento daquelas pessoas. E aí eu disse que é mais engajamento, porque comprometimento você vai considerar o contexto sócio-histórico, você vai considerar a audiência e você vai considerar o próprio engajamento. Quando você compromete, você tem um grau de confiança e um índice de confiança muito maior na organização.